Meu nome é Larissa, tenho 15 anos e moro no estado do Pará. O que vou contar aconteceu comigo e com meu grupo de amigos, todos maiores de idade. Desde pequena sempre fui muito cética. Nunca acreditei em fantasmas, bruxas ou qualquer coisa relacionada ao paranormal. Meu avô, por outro lado, adorava esses temas. Ele faleceu no ano passado, mas costumava nos contar histórias sobre bruxas em voz baixa, como se temesse que alguém mais pudesse ouvi-las. Ele dizia que as bruxas podiam escutar quando se falava delas, e por isso sempre sussurrava. Ele dizia isso, principalmente porque morava de frente com uma floresta, muito linda por sinal. Não vou mentir. Quando pequena eu tinha um pouco de medo, mas ao crescer, me convenci de que tudo não passava de ficção, histórias que ele inventava para manter nosso interesse. Sempre acreditei que eram apenas ficção, até o mês passado, quando meus amigos e eu decidimos passar uma semana na velha casa do meu avô. Queríamos fazer algo diferente, já que eu estava de férias. E que lugar melhor do que aquela casa antiga, cheia de lembranças, com churrasqueira e um jardim enorme onde poderíamos passar o dia. Embora nenhum de nós estivesse muito empolgado com a ideia de ficar lá toda a semana, achamos que seria bom lembrar do meu avô e talvez zombar um pouco das suas velhas histórias. O primeiro dia foi bastante tranquilo. Exploramos o lugar e nos instalamos nos quartos. Tenho que mencionar que a casa, apesar de ser antiga, é enorme. A casa tinha aquele cheiro de madeira velha e umidade que trazia de volta memórias distantes das vezes que eu vinha com meus pais visitar meu avô. Eu me sentia um pouco nostálgica, mas acima de tudo um pouco triste por estar ali sem ele. À noite, depois do jantar, nos reunimos na sala para assistir a um filme. Foi uma noite normal, embora um pouco tensa por estarmos em um lugar tão grande e escuro. Quando o filme terminou, subimos para os nossos quartos. Foi a partir daí que ouvimos pela primeira vez um sussurro suave, quase inaudível, que parecia vir do andar de cima. É o vento, disse João, e todos concordamos naquele momento, obviamente. No segundo dia, após o café da manhã, decidimos explorar os arredores da casa. A floresta era enorme, com árvores antigas e um pequeno lago no centro. Lembrei que meu avô costumava me levar lá para caçar rãs quando eu era pequena. Enquanto passeávamos, Maxwell notou algo estranho em uma das janelas do andar superior. Ela estava aberta, embora nenhum de nós a tivesse tocado. Quando subimos para fechá-la, aquele cômodo estava muito mais frio do que no resto da casa. Além disso, havia um leve cheiro de fumaça, como se alguém tivesse queimado algo naquele lugar. Lembrava muito o cheiro de pelo queimado. A janela dava para o jardim dos fundos, e quando olhei para fora, notei que a grama alta estava amassada, como se alguém tivesse ficado ali, parado por muito tempo. Naquela noite, o som que achávamos ser o vento começou a se parecer com outra coisa, mas ainda não conseguíamos entender bem. Foi então que Bruno mencionou que talvez devêssemos investigar um pouco mais sobre as histórias que meu avô contava. As histórias que ele sempre jurou de pés juntos que eram reais. Embora a ideia não me agradasse muito, concordei. Passamos a noite revisando livros antigos e anotações que meu avô havia deixado em cima do seu guarda-roupa, junto de um monte de exames médicos. Havia desenhos de figuras encapuzadas, referências a feitiços antigos e menções de 3 bruxas que, segundo ele, viviam na floresta. No terceiro dia, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Enquanto tomávamos café da manhã, Miguel notou marcas estranhas nas paredes do corredor que levava aos quartos. Pareciam arranhões profundos, mas não lembrávamos de tê-los visto. Maxwell sugeriu que talvez fossem de ratos ou algum animal, mas as marcas eram grandes demais para serem de um animal tão pequeno. Além disso, havia pequenas pegadas no chão, como se algo ou alguém com pés descalços tivesse ficado ali. À tarde, decidimos explorar um pouco mais a casa, visitar cantos que não tínhamos coragem de ir antes.
Encontramos um quarto no porão que estava trancado. Forçamos a fechadura e descobrimos um velho baú cheio de objetos estranhos, frascos com ervas secas, velas negras e um livro encadernado em couro, com páginas amareladas cheias de símbolos e desenhos que não entendíamos. No fundo do baú, havia uma pequena boneca feita de galhos e tecido velho, com um fio vermelho amarrado ao redor do pescoço. Apesar de ser bizarra, nos convencemos de que tudo fazia parte da fascinação do meu avô pelo sobrenatural. Vale mencionar que meu avô sempre foi uma pessoa muito desocupada. Ele vendeu uma pequena empresa com 50 anos e passou a viver o resto da vida com esse dinheiro. Ele tinha muito, mas muito tempo livre. Então, naquela noite, enquanto jantávamos, ouvimos um forte baque na porta dos fundos. Quando saímos para o jardim para ver o que havia causado o som, vimos 3 figuras escuras na borda do terreno, bem onde o jardim se encontrava com a floresta. Elas estavam completamente imóveis, olhando para a casa. A princípio pensamos que eram pessoas, vizinhos ou alguém passando por ali, mas então uma delas se moveu de uma maneira completamente antinatural, como se estivesse flutuando. Tentamos nos aproximar para ver melhor, mas as figuras andaram para trás e desapareceram, como se nunca tivessem estado lá, como se fossem apenas uma ilusão. É isso que teríamos pensado se não tivéssemos todos visto ao mesmo tempo. Lembra o barulho do vento que mencionei? Então, naquela noite esse barulho se transformou em vozes claras, vindas de todas as partes da casa. Eram vozes de mulheres repetindo sempre as mesmas palavras. Vocês não deveriam estar aqui. Vocês não deveriam ter voltado. Começamos a sentir frio numa noite de 23 graus e uma estranha névoa começou a se formar na escuridão da casa. O 5º dia foi o mais aterrorizante até aquele momento. Pela manhã, João acordou com marcas meio que profundas nas costas, como se tivesse sido arranhado durante a noite. Ele estava pálido e não parava de murmurar que havia visto as mulheres, que elas tinham vindo para buscá-lo, para sacrificá-lo como faziam com outras pessoas. Tentamos acalmá-lo, mas ele estava tão nervoso e com medo que desmaiou. Passamos o dia cuidando dele e ele só piorava a cada hora. Miguel começou a insistir que devíamos ir embora, que a casa estava amaldiçoada. E realmente não dava mais para ficar naquele lugar. Não tinha condições. Aconteceram muitas coisas estranhas e inexplicáveis enquanto estávamos lá. Acabamos almoçando antes de arrumarmos todas as coisas e colocá-las no carro. Era mais ou menos 12:20 quando fui fechar a janela que dá para o lado esquerdo da casa e a vi. Uma mulher completamente suja, sem a roupa da parte de cima e vestida com um vestido preto até os pés. Não sei se estou imaginando isso, mas ela parecia ter um olho mega azul, tipo um azul que nunca vi na minha vida. Fiquei paralisada olhando para aquela mulher sinistra. Não consegui dizer sequer uma palavra. Depois de talvez 15 segundos, ela fez um sinal com as mãos, se virou de costas e começou a andar entre as árvores. Foi quando ela se virou que senti minha cabeça doer e minha visão ficou totalmente embaçada. Tive que me sentar no chão até me recuperar. Parecia que minha cabeça ia explodir e então começou esse maldito zumbido que me persegue até hoje. Depois de 2 minutos me recuperei e terminei de ajudar a guardar as coisas. Fechamos a casa, deixamos tudo como estava, entramos no carro e fomos embora. Nunca contei aos meus amigos o que aconteceu comigo e o que eu vi. Não é medo de que não acreditem, só não queria que colocassem a culpa em mim por João ter ficado mal da cabeça. Levamos ele ao médico, mas ele não se recuperou totalmente. Ficou estranho. Ele está muito depressivo ultimamente. Não quer sair de casa de jeito nenhum. Já eu ainda tenho esse zumbido nos ouvidos que me atormenta dia e noite. Preciso passar o dia com fones para que ele desapareça. Enfim, essa é minha história. Não sei exatamente o que habita aquela floresta, mas meu avô sabia e deve estar escrito em seus livros. A única coisa que sei é que aquela mulher é má
e não quero vê-la nunca mais em minha vida. Gostaria muito de saber o que posso estar fazendo para que esse zumbido suma dos meus ouvidos. Gostaria que vocês me ajudassem com isso. Estarei lendo os comentários. Com quase 20 anos, mudei-me da Alemanha para uma pequena cidade no Texas, com uma população de 9.000 habitantes. O local ficava a quase 2 horas de carro da cidade mais próxima. Como uma ávida amante dos animais ao longo da vida, me envolvi com a sociedade humanitária local e com o abrigo de animais. Lá aprendi, para meu horror, que todos os animais selvagens que precisavam de ajuda estavam sendo sacrificados porque não havia ninguém que pudesse assumir as missões de resgates. Avançando 1 ano, graças ao apoio dos escoteiros e escoteiras, tive um abrigo totalmente construído, com recintos, gaiolas e instalações necessárias para obter uma licença de reabilitação de vida selvagem do Estado. Após uma minuciosa fiscalização, também recebi ajuda e doações da população local, como cobertores, ração e caixotes. Durante uma dessas visitas, conheci Richard. Ele era um típico caipira, morando no interior, dependendo principalmente da caça e do cultivo de sua própria comida. Quando estava na cidade, ele deixava qualquer comida extra que sobrasse para meus animais. Nos anos seguintes, ele frequentemente aparecia para ajudar, cortando árvores, consertando coisas e fornecendo suprimentos. Ele era um bom amigo e conversava por horas sobre questões pessoais. Richard era um cara rude e, embora exagerasse às vezes, sempre foi respeitoso e educado comigo. Ele era apenas um bom amigo para quem eu sabia que poderia ligar quando precisasse dele e vice-versa. Richard era um pai solteiro que morava com os pais, que o ajudaram a criar seu filho depois que a mãe fugiu por causa de algum vício em drogas. Encontrei seu filho algumas vezes e o observei crescer. Quando ele era adolescente, eles frequentemente apareciam depois de assistir a uma exposição de armas, carregando rifles e se gabando de sua coleção. Eu me sentia muito desconfortável durante essas visitas. Você não vê muitas armas na Alemanha, então essa foi uma grande parte do meu choque cultural. Ainda não me acostumei depois de morar neste país por mais de 30 anos. Um dia, Richard veio deixar alguns ossos para os cachorros e começamos a conversar. Naquela época, nos conhecíamos há cerca de 5 anos. Foi então que esse fator assustador entrou em ação. Ele havia consumido alguns cogumelos e estava estranhamente chapado. Ele começou a me contar como gostava de ir à cidade e pegar garotos de programas negros. Ele começou um discurso horrível que me chocou, mas ele estava tão envolvido que simplesmente continuou falando, descrevendo como ele havia levado 2 deles em ocasiões diferentes para seu trailer na propriedade de seus pais e depois os colocou no chão. Ele fez coisas terríveis, terríveis demais para serem repetidas aqui. Ele então descreveu como tirou a vida de cada um, os torturando de maneira cruel. Ele queimou seus corpos ainda vivos e espalhou os restos mortais para os animais. Depois que ele saiu, fiquei simplesmente atordoada. Acabei contando ao meu marido e decidimos que era apenas uma de suas histórias inventadas, já que estava extremamente drogado. Não era possível que aquilo fosse real. Não tem como ele ter feito tudo isso. E nós nos convencemos disso. Acabamos o confrontando sobre isso no dia seguinte, quando ele estava sóbrio, e ele apenas riu, confirmando que inventou tudo depois de assistir a um filme de terror. Então, avance mais 5 anos. Ele conheceu uma mulher e começou um relacionamento. Eu encontrei Tammy algumas vezes e gostei dela imediatamente. Ela era calorosa, extrovertida, doce e atenciosa. Eles acabaram se casando e perdemos contato por mais de 1 ano. Presumi que eles estavam na fase de lua de mel e estavam simplesmente satisfeitos um com o outro. Então, um dia,
Ele me mandou uma mensagem dizendo que Tammy foi diagnosticada com câncer de mama em estágio 4 e meu coração se partiu por eles. Mandei uma mensagem para ela e perguntei como ela estava. Não estava preparada para o que ela me disse a seguir. Pouco depois de se casarem, Richard mostrou sua verdadeira face. Ele começou a abusar dela, a controlá-la e eventualmente a manteve confinada no trailer contra sua vontade. Ela não se atreveu a pedir ajuda ou fugir porque ele prometeu acabar com ela se o fizesse. Sabendo como ele era, ela não duvidou nem por um segundo. Para completar, ela disse que Richard se recusou a pagar pela quimioterapia e literalmente a proibiu de continuar. Ela disse que decidiu fazer isso de qualquer maneira e iria à clínica no dia seguinte. Prometi a ela que conversaria com Richard naquele momento e veria qual era o problema. Na manhã seguinte, Richard me enviou uma mensagem informando que acabara de encontrar sua esposa morta na cama. O câncer deve tê-la matado. Ele disse que não houve autópsia e que ela seria cremada em 24 horas e pronto. Acho que não preciso descrever o que estava passando pela minha cabeça. Eu não queria acreditar que ele teve participação na morte de sua esposa, mas os sinais de alerta eram inegáveis. No entanto, eu não via algo que eu pudesse ter feito. Questioná-lo poderia fazê-lo se voltar contra minha família. Falei com a polícia sobre isso depois que ela foi cremada. Entrei em contato com os pais dela e contei o que eu suspeitava, porém nada foi feito e não me deram ouvidos. Tudo o que eu sabia era que não queria mais ficar perto dele. Felizmente, ele nunca mais tentou entrar em contato comigo depois disso, e eu certamente também não o procurei. Agora avançamos para dezembro de 2021. Um amigo em comum me enviou uma mensagem com um link para uma notícia que dizia que o gabinete do xerife do condado de Eret investigava 2 mortes, pai e filho. Supostamente chateado porque seu pai o excluiu de seu testamento, ele atirou e matou seu próprio filho em 14 de dezembro e depois apontou a arma para si mesmo. O xerife do condado de Eret, Matt Coates, disse que os policiais foram chamados ao local por volta das 22h30, depois que o avô da vítima descobriu os corpos dentro de sua casa. Richard Calendrini Jr. aparentemente estava jogando videogame quando seu pai entrou na sala e atirou nele. Meu coração parecia que iria parar. Parecia que eu estava no filme errado. Eu precisava descobrir mais para poder processar isso. Então entrei em contato com a ex-mulher de Richard, não com a mãe de seu filho. Ele se casou mais uma vez entre a mãe do filho e Tammy, e ela ainda nem sabia do ocorrido. Conversamos durante horas sobre seus abusos, suas histórias de assassinato e como ele quase a matou escapando no último minuto. Meu mundo inteiro desabou. Como eu poderia ser amiga de uma pessoa assim há mais de 20 anos e não perceber o quão cruel ele era? Isso abalou minha capacidade de confiar profundamente em meu semelhante. Decidimos que ela iria entrar em contato com o xerife e informá-lo sobre os garotos de programas que ele supostamente assassinou e sobre nossas suspeitas sobre o falecimento de Tammy. Richard havia contado a ela sobre 3 assassinatos, um a mais do que me contou. Infelizmente, o xerife não deu o menor interesse. Não houve relatos de pessoas desaparecidas que se enquadrassem nos supostos crimes naquela época. Ele disse isso imediatamente, sem nem mesmo pesquisar. Não há nada que possa ser feito ou provado em relação à morte de sua esposa, e, definitivamente, não há interesse público suficiente para prosseguir com o assunto. Esse foi o fim de tudo. Ficarei basicamente com uma dúvida até a morte se meu amigo de mais de 20 anos era um verdadeiro serial killer. Às vezes penso o que se passava pela cabeça dele enquanto conversávamos, se ele tinha algo reservado para mim durante toda a nossa amizade. Esse é o meu terror. Obrigado pela atenção.
Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Sérgio e atualmente resido em um pequeno povoado chamado Las Pedras, na província de Buenos Aires, Argentina. Para que possam ter uma ideia, é um lugar tranquilo, no meio do nada, onde ainda se pode deixar bicicletas do lado de fora e as portas abertas sem medo de ladrões. Aqui as pessoas não se preocupam tanto com as coisas materiais. Neste povoado vivem alguns parentes meus, entre eles meus tios-avós e meu avô, em uma casa de campo nos arredores. Estas são as duas razões principais pelas quais decidi me mudar, além das oportunidades de trabalho rural que oferece. Como é um povoado rural, então, como podem imaginar, muitas das pessoas que vivem aqui, a maioria idosos, sempre têm alguma história para contar. Acho que em algum momento no futuro, eu também acabarei como um desses avós, com muitas histórias para contar aos jovens. Minha experiência começou na semana em que me mudei, na quarta-feira, 17 de julho deste ano. Cheguei de ônibus com pouca bagagem, principalmente roupas e alguns objetos pessoais. Minha casa era um pequeno casebre que havia pertencido a um casal que a compraram para escapar do barulho da capital. Depois de chegar, coloquei minhas coisas no lugar, organizei as roupas e limpei um pouco. Em seguida, fui fazer algumas compras no povoado para ter algo com que encher a barriga e preparar minha nova casa. Fui a um armazém na avenida principal, perto da praça, que felizmente não estava longe da minha casa. Fui atendido por uma senhora de uns 70 anos, com quem fiz amizade em poucos dias. A senhora Nora, como comecei a chamá-la carinhosamente, era uma daquelas vovozinhas que sempre tem um sorriso no rosto, que sempre te tratam bem e que conhece todos. Acho que foi na minha terceira ou quarta visita ao armazém que falei pela primeira vez sobre minha vida, meus irmãos, meus pais, minha família e meu amor pelo campo. No final da conversa, ela me ofereceu um tipo de serviço de delivery que seu neto Javier estava fazendo para juntar alguns trocados e assim poder pagar uma pequena viagem. Encantado, disse que se precisasse de algo poderia me chamar, e então ela me pediu o endereço da minha casa. Vivo aqui na esquina, no ranchinho no final da rua, eu disse. Os portenhos me alugaram a casinha há alguns dias. Nora, que estava de costas procurando um papel para anotar meu endereço, se virou lentamente para me ver e, com uma expressão de dúvida no rosto e um sorriso nervoso, disse: "Você pode repetir onde?" Quando repeti o endereço, sua expressão mudou para uma de preocupação e um pouco de medo, na verdade. Isso me desconcertou. Nunca tinha visto aquela velhinha assim. Claro que perguntei por que ela estava com aquela cara. Aqui moravam os portenhos. Sim, os que te alugaram a casa, começou a dizer um pouco nervosa. Respondi que sim, e ela, quase sem me deixar terminar, se apressou em me contar quem morava lá antes. Essa casa não foi sempre deles, nem foram eles que a mandaram construir. A casinha é uma das casas mais antigas do povoado. Deve ter pelo menos 90 anos. Veja bem, quando eu era uma menina de uns 13 anos, meu pai sempre dizia a mim e aos meus irmãos para não passarmos por lá, nem mesmo se fosse o único caminho. Ele nos contava sobre uma senhora, uma bruxa. Maria del Tilo era o nome dela. A bruxinha do Tilo. Começaram a chamá-la as crianças do povoado, achando que era tudo invenção dos pais para que voltássemos cedo para casa. Nos contavam que naquela casa sempre aparecia gente desconhecida, que ninguém conseguia reconhecer, todos encapuzados e com longas túnicas pretas, muitas delas rasgadas e em más condições. Obviamente, sempre havia alguém no povoado que queria impressionar uma namoradinha. E se falava de jovens que iam gritar lá todas as noites em que se reuniam. Um desses jovens era um amigo meu da escola, José, que uma noite teve coragem de ir com um grupo de amigos. Ele não gritou.
mas os amigos dele sim. Para encurtar a história, José me disse que seu amigo desapareceu. Simplesmente sumiu. Nesse momento pensei que Nora estava me contando uma história para me assustar. Não podia acreditar em tais relatos, menos ainda por se tratar da casa em que eu agora morava. Mas ela continuou contando. Nessa casa, pelo menos 8 inquilinos viveram, e todos eles se mudaram de lá. Quem sabe por quê ou o que viram. Muitos deles saíram com o pouco que conseguiram levar, outros até com a roupa do corpo. Ninguém sabe o que acontece à noite naquela casa, mas dizem os vizinhos que durante a madrugada ainda se ouvem gritos dos pobres que um dia viveram lá, assustados por presenças sobre as quais nunca falaram. Eu, teimoso como sou, disse rindo à senhora para não se preocupar, que se houvesse algo eu o tiraria de lá com tapas na orelha. E não foi naquela noite, mas na seguinte que tudo começou. Havia capinado o dia todo, um trabalho duro que me deixou exausto. Ao chegar em casa, só pensava em tomar um banho e dormir. Quando abri a porta, um ar frio me atingiu no rosto, o que achei estranho, já que ainda não era a época mais fria do ano. Pensei que talvez tivesse deixado uma janela ou alguma persiana aberta, mas depois de verificar toda a casa, percebi que tudo estava fechado, exatamente como eu tinha deixado. Decidi deixar passar, como uma simples brisa, e comecei a preparar algo para comer. Enquanto cozinhava macarrão, liguei a pequena televisão velha que tinha sobre a cadeira da cozinha para ouvir as notícias. Em algum momento durante a transmissão, o som começou a distorcer e apareceu uma estática na tela. A imagem se desfez, deixando aquelas típicas manchas cinzas e pretas de quando a televisão fica estática. Sequei as mãos e tentei consertá-la movendo as antenas. Aquela televisão nunca tinha falhado até aquele dia. Enquanto tentava ajustar o sinal, achei que ouvi o jornalista do programa dizer algumas palavras. Achei distinguir um som. Continuava buscando a posição correta das antenas na esperança de resolver o problema, quando de repente do televisor saiu um som. Logo em seguida, a televisão se apagou. Dei 2 passos para trás assustado. Tinha certeza do que havia ouvido. Tentei me convencer de que tinha sido minha imaginação ou algum efeito do cansaço, mas a frase, venha, não saía dos meus ouvidos. Era apenas um pensamento, uma mistura de sons da estática, ou realmente algo na televisão tinha tentado me chamar. O televisor não ligou mais. Deixei como estava e fui comer antes de ir dormir. Quando me deitei na cama, a sensação foi a melhor. Disse a mim mesmo, hoje você dorme como um bebê. Mas não foi assim. Comecei a me sentir desconfortável. Nenhuma posição me parecia boa. Sempre acabava me mexendo, incapaz de adormecer. Vez após vez, acabava deitado de costas, sem conseguir pensar em nada, com a mente em branco, mas consciente de que não conseguia formar uma ideia coerente. De repente, em uma dessas tentativas de dormir, fui abruptamente despertado pelo som do canal de notícias na televisão. Isso me fez se sentar na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Tinha certeza de que tinha desligado a televisão quando não consegui consertá-la. Então, confuso, fui até a cozinha para desligá-la. Ao chegar, vi que a televisão estava ligada, transmitindo o programa como de costume. Caminhei até ela para desligá-la, pensando que estava com defeito, mas notei algo que até hoje não posso acreditar. A televisão estava desconectada da tomada. Ao perceber isso, ouvi um som alto vindo do aparelho, e então ele se apagou do nada. Fiquei assustado, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Deixei tudo como estava e voltei rapidamente para o meu quarto, tentando dormir assustado, mas como cético que sou, tentando acreditar que tudo era produto do sono que eu tinha. Ao voltar para o quarto, reparei na janela do cômodo. Um vento gelado e seco, igual ao que senti quando entrei pela porta, havia coberto o vidro, formando uma camada fina de gelo.
Tentei ver através dela, mas não consegui. Fui me deitar, me cobrindo até o pescoço com lençóis, me enrolando como um casulo, já que não tinha cobertores. Quando estava prestes a dormir, ouvi passos do lado de fora, mas não dei importância. Como disse, sou uma pessoa cética. Sempre pensei que havia uma explicação racional para tudo. Continuei deitado, tentando dormir, mas os passos continuaram. Primeiro começaram do lado de fora da casa, depois foram para a sala, mais tarde para o banheiro e finalmente para a porta do meu quarto. Então, tudo ficou em silêncio. Já era tarde, quase madrugada, e eu estava muito cansado. Eu devia ter fechado os olhos quando, de repente, ouvi a maçaneta de madeira girar. Eu me virei para a parede, me encolhendo ainda mais na cama. Quando a porta rangeu ao se abrir, fechei os olhos tentando dormir. De repente, uma forte rajada de vento entrou no quarto e um frio cobriu tudo. A cortina se movia, como se tentasse se soltar da parede. Estava tremendo de frio. O chão parecia molhado e o ar ficava cada vez mais pesado. Fiquei paralisado de medo, sem conseguir abrir os olhos, mesmo com todos esses acontecimentos. O vento aumentava e, de repente, tudo ficou em silêncio novamente. A cortina parou de se mover e a temperatura do quarto voltou ao normal. Finalmente, depois de muitos minutos, o cansaço me venceu e adormeci. No dia seguinte, acordei com a luz do sol entrando pela janela. Estava exausto, com o corpo dolorido, como se tivesse passado a noite lutando. Verifiquei a casa e não havia nada fora do normal, exceto pela televisão que estava de alguma forma virada para a parede. Fui até o armazém da senhora Nora para conversar e quando cheguei lá encontrei o neto dela. Ele me disse que Nora havia saído para fazer compras. Comprei algumas coisas e voltei para casa. A noite chegou e o cansaço do dia anterior ainda estava presente. Estava com medo de que algo parecido acontecesse, mas continuei cético, convencido de que tudo havia sido um pesadelo e que eu mesmo virei a TV sem perceber. Me deitei na cama rezando para ter uma noite tranquila e foi assim até cerca das 3 da manhã, quando fui acordado novamente por um som. Eram os passos novamente, começando do lado de fora do quarto. Desta vez, estava acordado e pronto para enfrentar o que fosse. Levantei-me da cama e caminhei até a porta. Quando abri, vi a sala completamente escura, mas os passos continuavam, como se alguém estivesse caminhando pela casa. Com coragem, fui em direção ao som. Fui até a sala e então até a cozinha, mas não havia ninguém. Quando me virei para voltar ao quarto, ouvi uma risada. Procurei rapidamente, mas não havia ninguém dentro de casa. A risada ecoava na minha cabeça, me deixando aterrorizado. Fui até a porta da frente, abri e saí, tentando me acalmar. Do lado de fora, a noite estava calma, mas o som continuava na minha mente. Decidi voltar para dentro e me deitar, rezando para que fosse apenas a minha imaginação. Depois dessa noite, comecei a pesquisar sobre a história da casa e descobri que muitas pessoas do povoado tinham relatos parecidos. Todos falavam de uma presença na casa, algo que não podia ser explicado racionalmente. Depois de conversar com alguns vizinhos, decidi me mudar para outro lugar. Não podia mais viver naquele lugar, não depois do que aconteceu. Agora estou morando em outra casa no povoado e as coisas voltaram ao normal. Ainda tenho pesadelos com o que vivi lá e a sensação de que algo me seguiu. Não sei o que era, mas espero nunca mais ter que enfrentar algo parecido com aquilo. Eu lhes contando, pode não parecer tão assustador, mas quando você presencia esse tipo de coisa, muda totalmente seus pensamentos sobre o paranormal. Fiquem seguros.
Eu estava no estado de Washington, passando vários dias fazendo trilhas pelos parques nacionais. Já estava a cerca de 32 quilômetros da estrada mais próxima, e nos primeiros 2 dias não encontrei uma única pessoa. Era o início do outono, então o tempo estava um pouco mais frio do que a maioria das pessoas suportaria, mas eu tinha todo o equipamento necessário. De qualquer forma, de manhã, levantei-me, fiz um café rápido no meu fogão de bolso e segui em direção ao próximo acampamento. Ele ficava a cerca de 11 quilômetros de distância, o que nas montanhas é uma caminhada bem longa. 4 horas depois dessa caminhada, de repente, ouvi passos à minha frente. Olhei para cima e vi um homem caminhando pela trilha, indo na direção oposta à minha. Eu não esperava ver ninguém, mas sorri e acenei com a cabeça enquanto ele passava. No entanto, notei algo muito estranho. Ele não tinha mochila ou garrafa de água, não tinha literalmente nada. Ele estava apenas vestindo uma camiseta de manga longa e uma calça de caminhada velha. Até me virei para dar outra olhada nele, porque fiquei muito confusa. Quando fiz isso, ele também olhou para mim. Então, para evitar que as coisas ficassem estranhas, apenas me virei novamente e continuei andando. Depois de ganhar alguma distância, meio que esqueci o ocorrido. Acho que criei uma ideia de que ele tinha um acampamento por perto e estava apenas dando uma volta, mas eu sabia que não havia acampamentos estabelecidos em nenhum lugar por ali. Seja como for, não achei que valia a pena pensar muito sobre isso. As horas seguintes foram difíceis, mas eventualmente cheguei ao meu acampamento. Estava vazio, com apenas um pequeno espaço para a minha barraca. Não era tão bom quanto eu esperava. A vista deveria ser muito melhor. Do próprio acampamento não havia realmente vista alguma. Tudo estava meio que coberto pelas árvores. Todo o acampamento parecia estar no meio de uma floresta, em vez do topo de uma montanha. Eu estava exausta e fui logo montar minha barraca e depois relaxar enquanto assistia ao pôr do sol. Enquanto estava sentada lá, por talvez 20 e poucos minutos, ouvi um barulho de passos atrás de mim. Virei-me e fiquei completamente surpresa ao ver o mesmo homem com quem eu tinha esbarrado mais cedo. Ele ainda não tinha mochila nem nada, mas o mais confuso era porque ele estava naquele acampamento. Ele estava caminhando na direção completamente oposta quando o vi pela última vez, e para ele chegar aqui agora, ele deve ter se virado logo depois de me encontrar. Quando ele chegou ao acampamento, ele não olhou para mim, como se estivesse propositalmente fingindo que eu não estava lá ou que ele não conseguia me ver. Ele foi até o outro lado dessa pequena área em que estávamos e sentou-se, sem barraca, saco de dormir, nada, apenas na terra, olhando para a floresta. Ele estava a cerca de 4 metros de mim, e com ele olhando para o outro lado consegui observá-lo muito melhor. O homem parecia ter seus 30 e poucos anos, com uma barba rala e cabelo curto enrolado. Não pude deixar de me sentir muito desconfortável. Nada naquilo parecia natural, e conforme o sol continuava a se pôr, só me fazia sentir ainda mais insegura. Quem era esse cara e o que diabos ele estava fazendo a 40 quilômetros dentro da floresta sem abrigo, comida ou água? Depois de cerca de 30 minutos, ele ainda não havia se movido. Decidi, porém, que não podia ficar lá. Eu não tinha outro lugar para realmente ir, mas achei que tinha que encontrar algum lugar aleatório e garantir que ele não me seguisse. Comecei a desmontar minha barraca e arrumar tudo, e foi só então que o homem olhou para mim, e uma vez que ele fez isso, não desviou o olhar. Toda vez que eu olhava para ele, ele estava me encarando. Assim que coloquei tudo na mochila, vi pelo canto do olho que o homem se levantou. Comecei a andar o mais rápido que pude, ouvindo seus passos me seguindo de perto. Segurei minha pequena faca com força nas mãos, sem saber o que poderia acontecer. Depois de 1 minuto, olhei para trás algumas vezes, vendo que ele ainda estava me seguindo, mas ficando cada vez mais distante. Então, arrisquei. Saí da trilha e entrei na floresta. Já estava completamente escuro, então esperava que ele não me visse,
e apenas continuasse andando. Quando estava talvez a uns 6 metros dentro da floresta, me escondi atrás de uma árvore e esperei. 30 segundos depois ouvi seus passos descendo pela trilha, mas assim que ele estava prestes a passar, ele parou. Observei sua silhueta no escuro, olhando ao redor como se soubesse que eu não estava mais na trilha. Então ele começou a gritar. Ele estava tentando soar amigável, o que tornava tudo ainda mais perturbador. Depois de 2 minutos ele parou de gritar, mas em vez de voltar ao acampamento ele entrou direto na floresta do outro lado da trilha. Sua figura desapareceu e a floresta ficou em silêncio. Devo ter esperado ali por mais de 1 hora antes de finalmente me levantar e continuar o meu caminho. Forcei meu corpo a continuar, pulando o próximo acampamento só para garantir. Quando voltei para a cidade, fiz um relatório na delegacia local. Eles nunca me deram retorno, no entanto. Não sei se aquele homem estava vivendo por lá, ou se estava tentando roubar ou sequestrar pessoas, ou talvez até ambos, mas tenho sorte de ter saído de lá viva. Esse foi meu segundo verão trabalhando em um acampamento, que vou deixar em anônimo. Eu tinha 17 anos na época, e honestamente, só aceitei o trabalho porque parecia uma maneira fácil de ganhar um dinheiro enquanto curtia a floresta durante o verão. O acampamento era bem típico: cabanas, um refeitório, um grande lago para nadar e andar de canoa e quilômetros de floresta ao redor. Tínhamos cerca de 60 crianças, de 8 a 12 anos, divididas em cabanas. Meu trabalho era cuidar de uma das cabanas dos meninos e ajudar a conduzir atividades durante o dia. Era tudo o que se espera de um acampamento: natação, trilhas, artesanato, fogueiras, essas coisas. Lembro que por volta da 3ª semana as coisas começaram a ficar estranhas. Estávamos sentados ao redor da fogueira uma noite, contando histórias de fantasmas, como sempre. Um dos outros monitores, que chamávamos de G, começou a contar uma história sobre um pé grande que supostamente vivia na floresta ao redor do acampamento. Ele falava que era uma criatura enorme, coberta de pelos, que roubava crianças dos acampamentos. As crianças mais novas estavam encantadas, olhos arregalados e assustados. Eu só revirei os olhos. Já tinha ouvido todas as lendas sobre o pé grande antes, e essas histórias eram chatas para mim. Depois que G terminou sua história, fiz questão de dizer às crianças que era só uma história inventada para assustá-las. Não existe pé grande, gente, eu disse. É só uma história que as pessoas gostam de contar ao redor das fogueiras. Alguns dos meninos da minha cabana ainda estavam bem assustados quando voltamos para passar a noite. Tive que fazer a rotina de verificar debaixo das camas e nos armários para mostrar que não havia nenhum monstro. Eventualmente, consegui que se acalmassem e fossem dormir. Na manhã seguinte, no café da manhã, algumas crianças ainda falavam sobre a história do pé grande. Até ouvi alguns deles planejando caçar o pé grande na floresta naquela tarde. Acabei com isso bem rápido. A última coisa que precisávamos era um bando de crianças se aventurando sozinhas na floresta. Em vez disso, decidi levar meu grupo para uma curta caminhada. Achei que seria uma boa maneira de mostrar que não havia nada a temer naquelas florestas. Levamos alguns lanches e água e seguimos por uma das trilhas mais fáceis. Cerca de 1 hora na caminhada, paramos em uma pequena clareira para descansar e comer. Foi quando um dos meninos, que vou chamá-lo de Tyler, disse que ouviu algo se movendo no mato. Eu ouvi, mas não escutei nada de incomum, apenas os sons normais da floresta. Provavelmente é um esquilo, eu disse, mesmo sem ter certeza, mas Tyler insistiu que parecia maior que isso. Algumas outras crianças começaram a ficar nervosas, então decidi que era hora de voltarmos ao acampamento.
Enquanto caminhávamos, eu não conseguia me livrar de uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados. Talvez o medo das crianças estivesse me afetando. Tentei ignorar, mas não consegui. Continuei olhando por cima do ombro a cada poucos minutos. Chegamos ao acampamento sem incidentes, achando que aquilo seria o fim. Mas nos dias seguintes, os campistas começaram a afirmar que ouviram sons estranhos na floresta ou viram sombras se movendo entre as árvores, somente à noite. Ainda assim, eu não acreditava, mas para ser honesto, o clima no acampamento estava ficando bem estranho. As crianças estavam ficando nervosas e as coisas realmente mudaram cerca de uma semana depois. Eu estava liderando um grupo em uma viagem de acampamento noturno. Era para ser uma caminhada curta a partir da área principal do acampamento. Montamos nossas tendas, fizemos uma fogueira e nos acomodamos para a noite. Por volta das 2 da manhã, acordei com uma das crianças me sacudindo. Eu ouvi algo. Ele sussurrou, com os olhos arregalados de medo. Nunca vou esquecer o rostinho dele. Eu mesmo escutei, e dessa vez realmente ouvi e senti algo. Havia um grunhido profundo na floresta. Fora isso, um cheiro de carniça impregnou todo o lugar. Não reconheci. Não consegui identificar nada. Levantei e apontei minha lanterna para as árvores, mas não havia ninguém ali. Os sons pararam assim que a luz bateu na floresta, porém o cheiro permaneceu por umas 2 horas. Eu disse às crianças que provavelmente era só um cervo e pedi que voltassem a dormir. Mas, para ser sincero, eu estava começando a ficar bem assustado. Na manhã seguinte, encontramos nosso estoque de comida destruído. A coisa estranha sobre isso é que ele estava pendurado em um galho de árvore a cerca de 3 metros do chão. O que quer que tenha mexido nele tinha que ser grande. Tentei fingir que não era grande coisa, mas as crianças não estavam acreditando em mim agora. Quando voltamos ao acampamento principal, relatei o que aconteceu à chefe dos monitores. Ela não pareceu acreditar e me disse para não alarmar as crianças. Guaxinins podem escalar assim e podem ficar muito desesperados, e quando estão desesperados são inteligentes. Juro que já os vi desamarrar nós. Provavelmente foi isso. Tanto faz, pensei. Nos dias seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Uma noite, alguns campistas encontraram pegadas enormes na lama perto do lago. Então houve esse incidente bizarro com o cervo. Nós o encontramos durante outra caminhada, um cervo morto deixado no meio da trilha. A princípio, pensei que poderia ter sido morto por coiotes, mas então notei como ele estava posicionado, como se tivesse sido colocado ali, esperando que o víssemos. Havia marcas estranhas nele, parecia ter sido perfurado. Tirei as crianças de lá rapidamente, relatando isso ao diretor do acampamento. Ele chamou um oficial de vida selvagem local para verificar. Eu os ouvi conversando mais tarde. O oficial disse que nunca tinha visto nada parecido. O cervo parecia ter sido manipulado como uma boneca de pano. Quase todos os ossos do corpo estavam quebrados. Parecia ter sido morto por matar. Nada tinha sido comido. A essa altura, eu estava começando a questionar tudo. Como você já deve ter percebido, eu sempre fui do tipo cético. Mas como eu poderia explicar todas essas coisas estranhas para mim mesmo? Os outros monitores estavam ficando assustados também. Começamos a implementar um sistema de amigos para as crianças e fazíamos mais atividades perto da área principal do acampamento só para garantir. Mas a gota d'água veio cerca de 2 noites antes do final do acampamento. Eu estava acordado até tarde, fazendo alguns trabalhos na cabana dos monitores. Todos os outros já tinham ido para a cama e estava um silêncio absoluto, exceto pelos sons normais da floresta à noite. Levantei para pegar um copo d'água em um momento. Acontece que olhei pela janela, era só hábito ou instinto. Mas o que vi naquele momento fez meu sangue gelar.
Lá, bem na beira da floresta, havia algo enorme. Estou dizendo pelo menos 2,5 metros de altura. Estava coberto de pelos escuros e estava de pé, como uma pessoa. Não era homem nem mulher. Era uma mistura de lobo com homem. Posso jurar por tudo que aquilo era um lobisomem. Por um segundo eu o encarei, e então percebi o brilho dos olhos, e pude perceber que estava me olhando. A sensação que senti quando percebi isso tem que ser a sensação que uma presa sente quando percebe que foi escolhida por algo que não pode superar. Mas tive sorte, porque ele se virou e desapareceu de volta na floresta, movendo-se uma quantidade insana de distância em passos únicos. Fiquei lá, congelado por um momento. Nunca tinha tido tantos arrepios antes em toda a minha vida. Era tão ruim que doía em alguns lugares. Minha mente estava a mil. Não havia como aquilo ser um urso, e certamente não era nenhum outro animal que eu já tinha visto antes. Não era um lobisomem, era? As histórias não podem ser verdadeiras, pensei. Fiquei acordado pelo resto da noite sem sair da cabana dos monitores até de manhã. Pela manhã, fui verificar a área onde vi a criatura, confirmando que ela tinha de fato cerca de 2,5 metros de altura. O solo ali estava macio por causa da chuva recente, mas estranhamente não encontrei nenhuma pegada. Não contei a mais ninguém o que vi. O que eu deveria dizer? Que vi um lobisomem? Eles pensariam que eu tinha enlouquecido. E imagine todo o problema que eu teria dizendo isso, sabendo que as crianças já estavam apavoradas. Provavelmente me demitiriam. Eu não queria piorar as coisas para as crianças. Afinal, era o último dia completo delas no acampamento. Então fiquei quieto, mas fiquei em alerta máximo o tempo todo. Na nossa última noite, tivemos nossa grande fogueira de encerramento do acampamento. Normalmente, esse era um evento divertido e descontraído, que todos aguardavam com ansiedade. Mas dessa vez as crianças estavam todas desanimadas e querendo ir logo embora. Eu, pessoalmente, fiquei examinando a linha das árvores, meio que esperando ver aqueles olhos novamente. Felizmente para todos nós, nada aconteceu. Na manhã seguinte, as crianças se prepararam, se despediram e partiram. O acampamento foi então fechado para o verão. Não voltei no ano seguinte. Disse a mim mesmo que era porque queria um emprego mais perto da escola, mas no fundo eu sabia que estava mentindo para mim mesmo. Eu não sei o que pensar sobre aquele verão. Foi realmente um lobisomem ou apenas outra coisa? Se alguém estiver lendo isso ou ouvindo, gostaria de perguntar: você acredita nesses seres? É perigoso? Ou é uma criatura benigna? Eu nunca irei esquecer o que vi naquela noite.